Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? Estamos no mês de outubro e este mês é conhecido como o mês da Reforma Protestante, quando Lutero, em 31 de outubro de 1517, prega suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, de maneira a levantar uma discussão acerca de determinados comportamentos dogmáticos da Igreja, no intuito de buscar a verdade, né? A verdade contida nas Escrituras. E aqui do canal eu resolvi fazer alguns vídeos, quatro ou cinco vídeos aqui para a gente poder bater um papo sobre a Reforma Protestante. Esse vídeo de hoje eu quero fazer um apanhado geral sobre a Reforma Protestante e depois tratar daquilo que ficou conhecido, os slogans da Reforma. Tudo bem? Vamos nessa? Veja, pois bem, é muito comum quando nós falamos de reforma protestante lembrarmos apenas e somente apenas daquele período, né? Então lembramos ali de Lutero, lembramos de Zwingli, com algum sacrifício de Busser, lembramos ali de teólogos posteriores como João Calvino, né? E lembramos até com uma certa facilidade maior os teólogos que vieram depois da reforma. Mas é muito comum nós nos esquecermos daqueles que vieram antes da reforma, né? A gente chama de pré-reformadores, né? E aí a gente se esquece desses grandes homens também que contribuíram para aquilo que nós hoje chamamos de reforma protestante, né? Então, a reforma não simplesmente surgiu do nada, né? Lutero resolveu simplesmente da cabeça dele pregar 95 teses, levantar discussão. Pronto, beleza, aceitou, começa a reforma. Não, né? Muitos acham que foi assim, né? Mas se a gente olhar para a história da igreja com um certo cuidado, com uma certa preocupação e um certo compromisso de buscar ali os eventos que de fato não aconteceram, a gente vai perceber que muitos homens prepararam o caminho para que culminasse naquilo que a gente chamou de reforma, naquilo que ficou conhecido como a reforma protestante. E eu quero perpassar um pouco por esse caminho para a gente poder tentar entender isso, tá? Eu quero começar logo naquele período pós-patrística, né? Então, quando se encerra ali a patrística, o mais proeminente da patrística, a gente sabe aí que é Agostinho, que serviu, que a sua teologia, a sua filosofia serviu de base para a reforma protestante, vai iniciar um período também chamado de escolástico, né, ou escolasticismo, que vai trabalhar um método de investigação, um método de pesquisa, que vai servir para investigar qualquer área do saber, né? E esses homens, que eram homens da igreja, eles tinham essa preocupação de perseguir a verdade, aquilo que era bom, aquilo que era belo, aquilo que era verdadeiro. Não havia, é verdade, uma preocupação incisiva na parte soteriológica, como passou a acontecer lá na Reforma Protestante. Mas havia sim uma preocupação de buscar toda a verdade, entendendo eles, portanto, que toda a realidade é a verdade estabelecida pelo Logos divino, ou seja, o Cristo que é Deus. Então eles tinham essa percepção e a gente vai perceber que um dos slogans da reforma, o primeiro deles, é o chamado sola scriptura. E esse princípio de sola scriptura ele já vai ser percebido nesses homens antes ali da reforma. A gente vai ver esse princípio de sola escritura, por exemplo, em Boécio, que inclusive morreu por buscar a verdade, por querer a verdade. O próprio Hugo de São Vito, no seu livro Didascálico, ele vai dizer que toda a realidade deve ser compreendida partindo das Escrituras. Por quê? Porque quem criou todas as coisas foi a própria sabedoria, que é Cristo. E ele diz que Cristo foi que estabeleceu os princípios de funcionalidade de cada elemento da criação. Portanto, nós deveríamos partir das Escrituras para poder, então, ensinar as disciplinas do saber. Ou seja, o princípio de sola escritura ele é até mais abrangente em alguns escolásticos do que nos próprios reformadores, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que havia sim uma preocupação nesses homens de tratar a verdade, né? A igreja que era a igreja do Senhor, né, que a gente costuma chamar de igreja católica, né, que é a igreja universal, que era a igreja do Senhor, ela havia se deformado doutrinariamente, né?
O Papa não, né? O Leão Magno, que era bispo de Roma ali no século V, ele, ao ganhar aquele poder político com as invasões bárbaras em Roma e ele agindo diplomaticamente para que os bárbaros não destruíssem Roma, ele acabou ganhando muito poder político e poder religioso, né? Os centros das discussões teológicas, eles não estavam em Roma, eles eram centrados no Oriente, lá em Antioquia e lá em Alexandria, eram as grandes escolas de discussão teológica. Roma sequer passava perto disso. No entanto, com essa diplomacia, evitando que a igreja fosse destruída, que Roma fosse destruída pelos bárbaros, o bispo de Roma acaba ganhando um protagonismo muito grande. E ele começa a ganhar esse poder religioso e político. Aí depois dele vai vir um homem chamado Leomagno, o primeiro papa de ofício. Leomagno não, perdão, Gregório I ou Gregório Magno. O primeiro papa de ofício. E é Gregório Magno que vai começar a deformar a igreja em algum grau. Lembrando que desde o primeiro século sempre houve tentativas de deformar essa doutrina. Não por acaso, as cartas do Novo Testamento eram escritas justamente para poder corrigir determinados desvios doutrinários, visto que aqueles cristãos que haviam ouvido a pregação do Evangelho, eles vinham do meio pagão, cultuavam outros deuses, tinham outro tipo de comportamento moral. E quando passavam a fazer parte de uma comunidade cristã, eles traziam parte desse comportamento e aí misturava-se tudo. Então havia-se a necessidade de fazer correções doutrinárias e as cartas elas explicavam o que era a obra de Cristo, de maneira que não fosse confundida a obra de Cristo com outros tipos de doutrina e nem houvesse uma miscigenação. Então perceba que a tentativa de deformar a sã doutrina ela já acontecia há muito tempo. E todas as vezes que isso aconteceu, era de gente de dentro da própria igreja. Se a gente começar a olhar para as primeiras heresias ali, a heresia ariana, a heresia donatista, a heresia eutiquiana, todas essas heresias, elas surgiram de homens de dentro da igreja, de bispos de dentro da igreja. Né? Era um desvio doutrinário, em que a igreja se levantou, reuniu os escritos apostólicos, de maneira que voltasse sempre para essa doutrina. Mas houve um período em que isso não aconteceu, né? Esse período chamado aí de medieval, que foi um período de muito enriquecimento intelectual, de crescimento intelectual. Mas a sã doutrina parece que foi sendo deformada ao longo desse tempo. Muitas coisas foram inseridas no meio doutrinário, né, pelos papas, né? O papado começa ali no século VI com Gregório Magno, né, o primeiro papa ali de ofício. Então, a sã doutrina começa a ser deformada, né? Por isso é que vem o termo reforma. Começa então a se afastar daquilo que os apóstolos haviam ensinado, né? E a igreja crescia na perseverança, né? Na comunhão, crescia em oração, em conhecimento da palavra de Deus. Né? Isso foi sendo ali deformado ao longo do tempo. No entanto, a igreja, Deus nunca deixou de ter os seus eleitos dentro da igreja. Deus nunca deixou de ter os seus eleitos. Parece que em algum momento a igreja desapareceu, né? Mas isso é só aparência. Na verdade, isso não aconteceu. Eu costumo fazer um paralelo da seguinte maneira: quando Deus usa o último profeta, que é Malaquias, e fica 400 anos sem falar com nenhum profeta, Deus começa a agir na história, trabalhando ali por meio do helenismo, a inserção de uma única língua sendo falada, começa a trabalhar por meio dos próprios judeus, com a esperança messiânica, né, carregando ali a Torá embaixo do braço e montando as sinagogas nessa expectativa messiânica. Trabalha também ali nos romanos ao aumentar ainda mais o império, garantindo segurança no traslado, garantindo uma boa infraestrutura. Ou seja, Deus preparou todo o caminho para que quando Cristo viesse, o evangelho fosse facilmente disseminado. E se nesses 400 anos de silêncio profético Deus atua dessa maneira, nesse período em que pareceu que a igreja estava completamente deformada, e aqui eu já estou trabalhando no Ocidente, né, em que a igreja parecia-se completamente deformada doutrinariamente, havia homens, sim, batalhando pela sã doutrina, né? De uma maneira geral, como eu disse, havia uma preocupação desses escolásticos muito grande com a preocupação com o todo, com toda a realidade existente que partia de Deus, então buscava-se aquilo que era bom, aquilo que era belo, aquilo que era verdadeiro, e partia-se sempre de um padrão que é
Deus, qualquer desvio desse padrão, pode ser considerado algo incoerente com o que tinha nas Escrituras. Mas, como eu disse também, não havia uma preocupação soteriológica muito profunda, né? Apesar de alguns deles terem tratado sobre a salvação e acreditarem sim que a salvação era por meio de Cristo Jesus, apesar de alguns falarem ali de uma justiça infundida, havia sim alguma coisa trabalhada no que tange aí a soteriologia, mas essa preocupação ficou mais afinco mesmo foi lá com os pré-reformadores, mas próximos ali da reforma, e depois com os reformadores. O ponto é que toda essa construção intelectual que culminou ali, desde a patrística, é verdade, até ali a reforma, serviu de base, serviu de fundamento para a construção soteriológica da salvação na reforma protestante, né? Então, isso serviu de sustentação intelectual para que Lutero pudesse, então, expor essas 95 teses e fazer a defesa de cada ponto dele ali levantado, contrariando, portanto, aquilo que a igreja havia estabelecido como dogma ou algo nesse sentido. Então, houve sim esse período em que homens de Deus deram sustentação intelectual para aquilo que mais a gente ficou conhecido como a Reforma Protestante. Né? E isso é muito importante a gente falar, porque quando fala-se de reforma, a gente só lembra lá de Lutero e daqueles homens ali do século XVI e alguns posteriores a ele, esquece todos esses homens que prepararam, né? E eu posso falar vários deles aqui, eu posso falar do Boécio, posso falar São Boaventura, posso falar de São Tomás de Aquino, posso falar de tantos outros aqui que deram essa sustentação intelectual, tanto que Richard Miller, né, um calvinista clássico, ele escreve um livro falando da perspectiva tomista na Reforma Protestante. Né? Um historiador, que me fugiu o nome dele agora aqui, ele é presbiteriano, ele diz que Calvino era conhecido como o Aquino da Reforma, dada a importância intelectual filosófica que Calvino trabalhou toda a doutrina cristã, principalmente nas institutas da religião cristã. Para você ver a importância desses homens dentro da Reforma Protestante e posterior à Reforma Protestante. Né? E aqui a gente avançando um pouquinho, a gente vai ver alguns homens que começaram a trabalhar exatamente a entrar nessa questão soteriológica, nessa questão da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Né? Então, alguns homens que surgiram que você dificilmente vai ouvir falar neles quando você for assistir alguns vídeos aí de Reforma Protestante. Por exemplo, eu posso citar, por exemplo, aqui no século IX, Cláudio de Turim, né, que é um desses pré-reformadores. Outro que eu posso citar é Berengário de Tours, né, conhecido como o notável teólogo. Também você não vai ouvir falar nesses nomes. Pedro Brus, também você não vai ouvir falar nesse homem, né, que era conhecido como o homem de um espírito indomável. Né, você não vai ouvir falar, por exemplo, de Henrique de Lausiane, né, o destemido pregador. Você não vai ouvir falar, também, por exemplo, de Arnaldo de Brescia, né? Então, desafiando o poder, né? O poder da igreja, o poder de Roma. Você não vai ouvir falar, por exemplo, talvez você até ouça falar, mas por outros meios, é Pedro Valdo, né? Um homem que era rico, né? Que tinha uma preocupação muito com os pobres. E Pedro Valdo, a gente fala que uma reforma foi que trouxe ali a ideia de todos terem acesso à Bíblia para que pudessem ler. Isso não é uma verdade total. De fato, a reforma trouxe isso. Mas aqui em Pedro Valdo, isso já é uma realidade. Porque Pedro Valdo, eles são conhecidos, né? Os valdenses são conhecidos, né? Pedro Valdo e seus discípulos, né? Eles eram conhecidos não só por ajudar os pobres, mas como os homens que carregavam o livro, né? Os homens do livro, em que eles levavam a Bíblia para poder pregar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus. E quando eles foram proibidos pela igreja de fazer isso, o que eles fizeram? Vamos memorizar a Bíblia, vamos decorar a Bíblia, porque nós não precisamos mais andar com o livro, nós andamos com ela na nossa cabeça. Né? Então, esses são os valdenses. Né? Então, a gente vai perceber que existiram muitos homens, isso eu estou falando ali até o século XII, porque depois, avançando para o século XII, aí vai aparecer os homens mais conhecidos, né, que se falam sobre eles, né, como John Wycliffe, fala do John Ruiz, esse que foi queimado, né, na praça, né, o Boêmio. A gente vai ter também com o Jerônimo de Praga, que era o grande amigo ali de Ruiz. A gente vai ver também o Jerônimo de Savonarola,
tá? Então são esses homens que surgiram ali, que prepararam o caminho para que culminasse naquilo que a gente chama ali de reforma protestante, né? Então, esses homens, eles prepararam o caminho para que Lutero pudesse, então, ter subsídio suficiente para poder questionar a Igreja Católica e avançar nesses questionamentos em busca da verdade, de maneira que ele pudesse voltar, então, à sã doutrina. Então, depois desses homens, principalmente de Hus e Jerônimo de Praga, que são os pré-reformadores ali imediatos, logo atrás ali, logo um pouco antes de Lutero, inclusive, Hus tem quando está sendo queimado, né, pela igreja, condenado por ser herege, ele diz que, olha, hoje vocês calam um ganso, né, que o nome dele significa isso, né, Hus. Mas daqui a 100 anos vai aparecer um cisne e vocês nada vão poder fazer, né? Uma profecia que culminou ali nas 95 teses de Lutero, em que ele faz esse protesto à igreja, então começa ali a se desencadear aquilo que nós conhecemos como reforma protestante. Mas é importante que nós entendamos que antes desses homens, houve outros homens que prepararam o caminho. É como se eles estivessem pavimentando a estrada para que Lutero pudesse caminhar nela com uma certa tranquilidade intelectual, né? Porque tranquilidade física Lutero não teve, né? Foi perseguido, né? Tentaram matá-lo algumas vezes, mas é importante entendermos que houve grandes homens de Deus que prepararam o caminho intelectual para que Lutero pudesse então caminhar com uma certa segurança intelectual e culminasse então na reforma e os tratados soteriológicos acerca da salvação, da justificação pela fé e pela fé somente pudesse então ser produzido. A ideia de que o homem ele passou a ser escravo, escravo do pecado, a ideia de que se não for a ação de Deus no homem, o homem nada pode fazer. Então, toda essa bagagem escolástica serviu de sustentação para a produção teológica que viria no período após a reforma, tanto que vai ter uma fase da escolástica alta ali mais adiante, conhecida como o escolasticismo reformado, em que eles vão pegar toda aquela base intelectual da escolástica, todo aquele método, né, escolástico de busca pelo conhecimento e vai ser aplicado, então, esse método ao desenvolvimento da teologia, né? E aí a gente vai perceber a soteriologia sendo trabalhada com o uso dos métodos escolásticos, e aí serão as melhores obras produzidas, obras que poucos ainda conhecem, né? Então, Lutero, ele teve a estrada pavimentada para que ele pudesse caminhar, não só ele, né, mas todos os reformadores ali de primeira geração, de segunda geração, né, Lutero, Bucer, Zwinglio, e depois Calvino, Beza, né, e tantos outros reformadores que trabalharam, produziram conhecimento intelectual de modo a refutar toda aquela deformação da igreja. Ou seja, o movimento da reforma, ele não é algo caminhando para frente. O movimento da reforma são os reformadores olhando para trás. A sã doutrina que havia sido abandonada. É sempre eles olhando para trás. A sã doutrina fora então deixada de lado, ela foi deformada, a gente precisa buscar isso, né? E como é que a gente vai fazer isso? Com toda aquela bagagem, todo aquele fundamento intelectual escolástico, pegando a sua doutrina, aplicando o método escolástico na produção de conhecimento, chegou-se então por meio da obra de Deus, é importante que isso seja dito, a, a esse período que nós chamamos então de reforma, em que a igreja começa a querer voltar à forma de antes, começa a querer voltar à sã doutrina e abdicando, portanto, de toda a deformação, de toda a imundícia que tinha se tornado agora então a igreja católica, igreja apostólica católica romana, né? Então, a igreja virou um poço de imoralidade, né? A capital de Roma, né? Que era em Roma da igreja, mudou-se, né? Saiu de Roma, foi para Avignon, em que os papas eles se prostituíam, frequentavam prostíbulos, enfim, a igreja estava imersa no caos moral, né? Então a reforma foi nada mais, nada menos que um movimento de trazer a forma, a sã doutrina, de buscar lá no primeiro século a doutrina dos apóstolos, né? E toda aquela base intelectual escolástica para a gente poder então fundamentar ali o que de fato era a sã doutrina, principalmente no que diz respeito à salvação pela fé e pela fé somente, né? Então, essa é a produção ali, tudo isso foi o que culminou na Reforma Protestante, tá? Então, esse foi um vídeo introdutório sobre a Reforma, né, em que eu tentei trazer aqui
algumas informações antes da reforma, aquilo que levou à deformação, né, da igreja no século VI, por exemplo, com o Gregório Magno, é ele que vai trazer a indulgência, é ele que vai trazer, principiar ali o culto a Maria, é ele que vai trazer ali o purgatório, então muitas coisas ali no início do século VI, no início do século VII, né, século VI, VII, VIII, vão ser inseridos aí então como doutrina da igreja. E depois com as bulas papais, enfim, a igreja se deformou quase que por completo, mas como era a igreja de Deus, né, e Deus sempre vai levantar homens para que possam então trazer à igreja a forma doutrinária, a doutrina dos apóstolos que receberam os seus ensinamentos por meio de Cristo Jesus. Então Deus levanta esses homens para que então a igreja possa retomar o trilho da sã doutrina, né? Então esse foi um vídeo introdutório, né? Os nossos próximos vídeos, vou tentar fazer aqui um vídeo por semana até a gente finalizar esse mês de outubro, que é o mês da reforma. E o nosso próximo vídeo vai ser o Sola Escritura, né? Isso é muito mais abrangente do que a gente pensa, né? Para alguns reformados, inclusive, a Bíblia ela diz, tudo que ela diz é verdade, mas ela não diz a verdade sobre todo. Então eu já vou trazer uma ideia diferente, que é de fato, sim, tudo que a Bíblia diz é verdade, mas também é verdade que ela diz a verdade sobre o todo. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente poder entender o que foi esse princípio de sola escritura, primeiro à luz da teologia, que a igreja estava completamente deformada, em que a mediação, em que a Bíblia não era suficiente, havia a necessidade de o Papa falando ex cátedra, havia a necessidade de você fazer isso, de fazer aquilo, enfim. A gente vai entender o que era esse princípio aí de sola escritura e esse vídeo vai ficar para a semana que vem, tá bom? Então, se você gostou aqui, curte, comenta, compartilha, de maneira que esse vídeo possa alcançar outras pessoas e que elas possam tomar conhecimento aí desses nomes desconhecidos, que vocês possam pesquisar os nomes desconhecidos que eu disse aqui, como Cláudio Vitorim, e dentre outros aí que eu falei, né, Pedro Valdo e por aí vai. Você possa tomar conhecimento desses homens e o que eles fizeram em prol ali da reforma protestante, tá bem? Então, mais uma vez, se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Se você deseja fazer com que esse canal cresça, você pode aí se tornar membro, né? Por apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda no crescimento desse canal e tem acesso a conteúdos exclusivos para membros. Tudo bem? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. E se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre educação, eu escrevi um e-book sobre educação cristã, um breve ensaio teológico. Eu vou deixar o link para acesso aqui na descrição desse vídeo, né? Somente R$ 9,90 você também vai ajudar no crescimento deste canal, tá bem? Então que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.